Boa noite de novo. Boa noite ao pessoal que está em casa, né, nos acompanhando pelas redes sociais. É uma satisfação voltar a essa casa e falar de Jesus sempre é muito bom, né? Falar sobre a doutrina espírita é sempre edificante e nos torna mais leves. Sempre a gente aprende um pouquinho mais. Temos visitantes nessa casa pela primeira vez hoje. É minha amiga ali, né, a Daniele. Então depois tem um presentinho para quem veio a primeira vez, né? Bom, o tema proposto para a noite de hoje, para que a gente possa compartilhar, é a necessidade da reencarnação. No mundo espírita, isso é um fato, mas para muitas outras religiões, isso não é verdade. Então nós temos que trabalhar para espíritas. Nós estamos aqui falando para espíritas. Porque nesta casa, creio eu, que todos acreditam na reencarnação. Não adianta falar de reencarnação para pessoas que não acreditam na reencarnação, que vão gerar uma série de discussões e que não haverá fundamento nenhum para nós. Mas há um tempo atrás eu descobri que existem outras doutrinas que acreditam na reencarnação, né? Então também é uma questão da gente falar para quem quer nos ouvir, né? Eu descobri que a igreja messiânica acredita na reencarnação. Nós fomos conhecer a igreja messiânica, e a igreja messiânica, eles acreditam na força do belo, na força da terra e na reencarnação. Eu achei muito bonito, porque até então, para mim, eram só os umbandistas, né, os indianos e os espíritas que acreditavam na reencarnação. Então, estudando religiões, a gente acaba aprendendo sobre a reencarnação e a sua necessidade. Na Bíblia, né, nós temos a palavra ressurreição. A palavra ressurreição, ela vem de ressurgir, de aparecer ou reaparecer. Então é mais ou menos assim, alguém vai sumir e depois ela vai reaparecer, né? E os antigos egípcios lá, eles acreditavam na reencarnação, mas eles não sabiam exatamente como é que isso se processava. Então o que eles faziam? Eles mumificavam o corpo, porque eles entendiam que era no mesmo corpo que a pessoa iria ressurgir, reaparecer, né? Então era muito comum que, se eu voltar, eu quero voltar com as minhas posses, né, com minhas coisas. Então os ricos, né, nós, para Birude, íamos para a vala comum, né? Mas as pessoas em maior posse, né, faziam o quê? Mumificavam os corpos e colocavam os seus pertences dentro de catacumbas, né, e até nas grandes pirâmides do Egito, né? Então veja que é uma questão cultural também que já tinha lá no passado. E no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é uma fala de Jesus. Ele fala para Nicodemos isso, que ninguém vai entrar no reino do céu se não nascer de novo. Claro que Jesus deu uma resumida no assunto, né? Mas está lá, está muito claro. E é mais ou menos assim. Aí o Nicodemos não entendeu direito e falou assim, mas como assim, um homem adulto, olha como eles não entendiam o processo. Um homem adulto vai voltar a habitar o útero da sua mãe, e entendendo que era a mesma mãe. Ele disse, não, tem que renascer da água e do espírito. Então, o que seria da água? A água seria o elemento material e o espírito, né? Porque, se você observar, a gestante, né, tem água ali, né, no ventre, né? Então, da água e do espírito. Eles estavam falando de um processo de retornar, né? Então, nós vemos também que nesse capítulo 4, ele vai falar sobre a reencarnação fortalece os laços de família, ele vai falar sobre as instruções dos espíritos, se existe um limite para reencarnar. E o mais importante que nós precisamos saber hoje, São Luís, lá em Paris, 1859, ele diz o seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para eles, para que possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus nos confia. Então nós temos que passar pela matéria. E temos que fazer as coisas aqui na matéria. Fazer as coisas espiritualmente até é fácil, né? Se tu tem poder é mais fácil ainda. Faz lá os pães, faz os peixes, dá uma multiplicada nas coisas, cura doentes. Você está fazendo as coisas espirituais, mas para isso tu tem que ter poder.
Mas até conseguir conquistar esse poder, nós precisamos caminhar muito, batalhar muito. E o mais importante, a gente precisa construir um amor fraterno, que é aos poucos que nós vamos conquistando isso. E a confiança de que existe um Deus maior. Então é uma construção. E aí os Espíritos vão falar o seguinte, ele vai continuar dizendo: ele é necessário para o seu bem, visto que a sua atividade aqui não são obrigados a exercer, lhe auxilia o desenvolvimento de sua inteligência. Então na Terra que nós vamos despertando. Então quando o Emmanuel diz para o Chico assim: Chico, nós precisamos de mãos. Porque eles têm todo o conhecimento espiritual, mas não conseguem materialmente fazer as coisas. O espírito não precisa acordar cedo para pegar o ônibus para ir trabalhar. Né? Ele não tem dificuldades, principalmente se ele é evoluído. Né? Aí só que ele precisa fazer as coisas, ele precisa do encarnado. Ele precisa do médium. Né? E vocês precisam de nós. Então é uma junção. A casa espírita serve para isso. Para o médium trabalhar e para o espírito trabalhar também. Em certa ocasião, eu disse para um dirigente de casa espírita assim, ó, chame palestrantes. Ah, mas será que eles vêm? Eles vêm, eles precisam falar. E os espíritos precisam falar através de nós, encarnados. Então veja que o mundo espiritual, ele está constantemente correlacionado com o mundo material. Constantemente. E vamos aos argumentos, né? Nós temos os argumentos religiosos, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos, e quando Jesus diz que João Batista é o Elias, que haveria de vir. Ali ele está dizendo claramente, ele diz, ele é, João Batista é. Ele é o Elias que haveria de vir. Ele diz claramente. Então Elias, que foi um grande legislador, né, um grande comandante, ele, naquela época, decapitava em nome da fé, né? Dizia assim, vai acreditar na minha fé? Não. Vai acreditar na minha fé? Vou. Você vem pra cá. Mais ou menos assim, era na força. Na força, na violência, né? Depois, quando ele vem com uma chance de regeneração, ó, você vai anunciar o Messias. Você vai anunciar, vai passar muita coisa, você vai anunciar Jesus, você vai anunciar o Messias, né? Ele faz isso, ele começa a peregrinar, começa a ensinar a fazer o bem, começa a falar para redimir-se dos pecados, ele começa a sua missão. E depois ele é decapitado. Como ele é decapitado? Então a reencarnação, ela possibilita reajustes com a lei divina. Então esses são os argumentos religiosos. Os filosóficos, né? Daí nós encontramos isso no livro dos Espíritos. Ou seja, os filosóficos, né? Por que uns nascem milionários e outros miseráveis? Porque uns nascem sadios, né, saudáveis, e outros nascem doentes? Porque algumas pessoas que, se Deus é justo, porque Deus permite tamanha desigualdade, né, na questão social? Porque tempos atrás uns nasciam escravizados, outros nasciam livres, né? Então, são perguntas filosóficas que geram horas de debates aí para quem está estudando a questão da reencarnação. E os argumentos científicos são as lembranças das vidas passadas, que são, o Brasil não estuda muito isso, mas nos Estados Unidos eles estudam muito essa questão de lembranças de vidas passadas. Se vocês procurarem reencarnação, nos Estados Unidos está cheio de depoimentos de pessoas que falam de que está o corpo, fala como é que foi o desencarne, fala como é que era o nome dele na outra existência, né? Então, é uma lembrança espontânea, mas os americanos gostam de fazer, a pessoa relembrar e faz a terapia para fazer retornar vidas passadas. Aqui no Brasil, há uma delegada em São Paulo, essa delegada, ela está estudando a digital. E ela diz, não, o delegado, ele diz que a digital é do espírito, a digital não é do encarnado. E que é um estudo que ela está fazendo, né? E está gerando muito trabalho, né? Porque precisa pesquisar, não tinha tanto registro de digital, né? Então, no estudo dela, ela diz que quando o espírito ele reencarna ali, a junção,
ele vai transmitindo para o corpo as suas características. E aí a digital vai se formar. Né? Então, é um estudo muito interessante. E agora vocês imaginam daqui a um tempo, né? Vou projetar isso para 50 anos, né? O cara cometeu um crime, ficou digital, ficou no banco digital, né? Imagina que hoje já é tudo digitalizado, né? Aí desencarnou, tal, daí reencarna, daí lá na frente, ele tá lá numa vida tranquila, né? Olha que você matou alguém lá na vida passada. Que propósito que vai dar jurídico aí, né? E não, peraí, eu era milionário, eu era dono de tudo isso aqui, ó. Pode me dar de volta, porque agora é meu, né? Já pensou o embrólio que isso vai dar no futuro? Mas eu acho que vai ser uma descoberta interessante se tiver certa a tese dela, né? Mas são argumentos científicos, né? São coisas científicas aí, cada vez mais provando a reencarnação. E a ressurreição, como eu disse, é a questão de aparecer novamente, reaparecer. Segundo os espíritos, a verdadeira vida é a vida espiritual, não é a vida aqui, material. Né? O André Luiz fala isso no nosso lar, né? A vida na Terra é uma cópia daqui, André, né? O diálogo dele lá com o rapazinho lá, ele fala assim. Então, vamos fazer o seguinte, né? O André Luiz lá, ele começa a perguntar assim, a família tá lá, tem uma casa, vive bem, né? Perto do que era um umbral. E aí eles estão se programando para reencarnar. Aí o André Luiz falou, mas pra que vocês vão reencarnar? Vocês têm tudo aqui, ó. O André Luiz não entendendo o processo, né? Ah, André, nós temos muitos erros a corrigir. Nós precisamos reencarnar. Nós precisamos passar por provas que nós não passamos antes. Nós precisamos resgatar erros que nós não resgatamos. E o André fica com aquela cara de, não, eu não reencarno mais, né? Certo que pensava assim, né? E aí eles estão lá no planejamento, né? E eles vão para o processo reencarnatório e eles desaparecem de lá. Ou seja, eles vão para a Terra. E depois, quando terminar o processo todo, eles vão reaparecer no plano espiritual. Então veja que é bem complexo, porque o espírito é imortal. Ah, mas a Bíblia diz que a vida é uma só. Concordo, a vida é uma só. Mas as existências são várias. Porque nós não teríamos condições, nós não temos condições psicológicas para conquistar o amor e a evolução que Jesus propõe em uma única encarnação. Nós não temos condições. A gente, há 2000 anos, o Pilatos disse assim, eu posso soltar Jesus ou Barrabás, né? E a humanidade, naquela época, envoltos em energias tenebrosas, escolheram Barrabás. Mas não era só porque eles escolheram Barrabás, por quê? Na verdade, eles se reconheciam, nós nos reconhecíamos em Barrabás. Barrabás a gente já sabe como é que é. Né? Barrabás não leva desaforo para casa, Barrabás desce a porrada nos outros, Barrabás conquista as coisas na força. Isso aí nós reconhecemos. O que a gente não reconhecia era oferecer a outra face, perdoar, orar pelo que nos persegue. Capaz que a gente vai orar pelo que nos persegue. Tem livro de oração aqui nessa casa? Tem o caderninho de oração? Tem, então. Bota lá o nome daquele que nos persegue. Porque os médios não conhecem, então se você não consegue fazer oração pelaquela pessoa, pelo menos bota os médios da casa para ir tentando tirar o ranço. Tirar o ranço e botar o outro no nome. Mas olha, a recomendação de Jesus não é do Espiritismo. Então a gente às vezes não consegue colocar o nome de alguém num caderno de radiação. Então nós escolhemos Barrabás porque nós reconhecíamos em Barrabás a nossa figura. E aí, esse Jesus aí, não tô afim. Perdoar 70 vezes 7 vezes, não tô afim. O quê? A razão diz assim, perdoa para tu ser feliz, para tu se livrar desse fardo. É, a emoção diz assim, nunca, jamais perdoarei. É o que a razão, é o que a emoção faz. Então nós precisamos estudar muito e passar por muito processo para entender isso. No Livro dos Espíritos, na questão 132, diz assim, Kardec pergunta,
Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Ó, é uma pergunta muito clara e é no início do livro, questão 130, né? É isso assim. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, nós chegaremos ao estágio de Jesus. Nós chegaremos naquele estado. O objetivo é esse. Nós não estamos reencarnando aqui para ir para a praia, apesar de a gente gostar. A gente não está reencarnando aqui para comprar as coisas, apesar de a gente gostar. Achei que era para ir para São Chico. Pode ser, mas não é para isso. Vai de vez em quando, mas não bota o teu objetivo principal nisso, que não dá, né? Enfrentar a fila, vai, né? Vai. Ele está dizendo que esse é o objetivo. É você chegar à perfeição. E diz assim: para uns é expiação, para outros missão, mas para que alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a reencarnação, onde pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É quando ele começa a dizer assim: agora eu faço parte disso aqui tudo, eu tenho que ajudar algum planeta aí. Senhor, que planeta tem para eu ajudar? Me ajuda, senhor. O senhor dá uma vaguinha para mim lá, né? Vocês imaginem, o planeta Terra estava em construção. Jesus, o cara falou assim: deixa eu cuidar da terra, pai, deixa eu cuidar da terra, pai, deixa. Tá bom, Jesus, vai lá cuidar da terra, né? E aí os exilados da capela, aqueles que não se comportaram, que não conseguiram acompanhar a evolução de capela, que não perdoavam, que não faziam bem, que não faziam os outros projetar o bem, né? Esses aí foram exilados. Mas para onde que eles iriam? Capela não suportava mais eles. Capela passou para a regeneração. Jesus disse: vem para cá, traz eles para cá. Traz para a terra, Senhor. Eu cuido deles aqui. Um planeta primitivo que Jesus estava cuidando. É uma missão. Expiação para alguns. Aí lá volta a quebrar pedra. Vocês já viram aquele programa Largados e Pelados? Já viram aquilo? Ali é 21 dias. Lá, nesse planeta novo, é uma encarnação inteira. Sem nenhum tipo de conforto. Olha que delícia aqui, que está aqui dentro, ar-condicionado ligado, né? Os primeiros espíritos não tinham nem ventilador, gente. Estágio de corda, nós temos ar-condicionado. Hã? Nem leque, acho que até existia os primeiros espíritos, né? Mas ventilador, acho que não tinha nem luz elétrica, né? Então você imagina a evolução que está acontecendo, e que se a gente não acompanhar essa evolução, nós perderemos. Porque o Evangelho nos diz que nós somos, o planeta evolui, ele é criado primitivo, provas e expiações, regeneração superior, divina e celeste. 5 categorias de mundo, e eles evoluem. Então a Terra já foi primitiva. A gente já quebrou pedra aqui, já fez fogo, pulava no animal, mordia ele, enfim, era assim que a gente fazia, né? Depois passou para provas e expiações, aonde o mal predomina. Por isso que a gente vê a maldade aí, mas nós estamos melhores, gente. Nós já fomos muito piores. Nós estamos melhores no sentido assim, ó. Olha quanta ONG tem. Quem quer ajudar o próximo dá um jeito e vai e ajuda. O Brasil é um país solidário. Vocês viram o que aconteceu no Rio Grande do Sul? O Brasil se uniu para ajudar o Rio Grande do Sul. Então nós somos solidários. Sabe qual é o problema do brasileiro? O jeitinho. O brasileiro adora dar um jeitinho. Se ele puder levar uma vantaginha, ele leva. Ele leva a vantaginha. Mas se precisar dele para ajudar alguém, ele ajuda. Depois, o planeta, o Chico, né, já nos trouxe algumas informações. Assista um programa sobre o final dos últimos tempos e tal, e que nós estamos na regeneração, né? 2057 aproximadamente, né? Então eu estarei com 70 anos por ali, né? Mas se a gente não se comportar aqui, não vai ter mais espaço para nós na Terra. E nós vamos ter que ir para um planeta que está
ou no estágio da terra atual, né, provas e expiações, ou ir para um primitivo para ser missionário lá. Olha a responsabilidade. Então tem que acompanhar, tem que fazer o bem aqui, gente. Depois vai para superior e divino e celeste. Vocês imaginem Jesus. Jesus sai do mundo superior. Eu acredito que ele estava no mundo superior. Até divino e celeste, não vou classificar Jesus. Mas ele sai daqui para vir para cá. E tem gente que ainda acha que ele morreu para nos salvar. Meu Deus, ele nasceu na terra para nos ajudar a nos salvar. Ele encarnou na terra. Senhor, eu vou para a terra, hein? Vou dar conta dessa gente lá. E ele disse, nenhuma das minhas ovelhas há de se perder. Olha a missão do Espírito Jesus. Deixa eu nascer lá, senhor. Deixa eu nascer lá que eu vou dar conta dessa gente. Né? E ele ainda disse assim, ó, eu tenho ovelha de outros apriscos. Ou seja, que são espíritos de outras esferas que vêm encarnar na Terra, como os exilados da capela. Eu cuido, Senhor. Deixa que eu cuido. Olha a resposta do homem. Esse espírito grandioso morreu pelos nossos pecados. Por favor, né? Vamos elevar mais Jesus, né? Ele nasceu na terra para nos ensinar um caminho de salvação. E os espíritos vêm, o Kardec vai perguntar na questão 174. Tornar a viver na terra constitui uma necessidade? É necessário nascer na terra de novo? Não. Mas se não progredistes, poderia ir para um mundo que não valha mais do que a terra. E que seja pior do que ela. Então os espíritos estão dizendo claramente, nascer na terra não é uma necessidade. Mas se você não acompanhar essa evolução, como é que você quer nascer na terra? Daí nós vamos sentir falta de tudo que hoje nós temos. Como o Jardim do Éden, Adão e a Eva, representando que perderam o paraíso perdido. Eles perderam um lugar bom. A gente vai sentir falta da máquina de lavar roupa. Nós vamos sentir falta da água limpa, né? Não largar as palavras, não tem que ferver água num negocinho assim que eles têm, uma panelinha. Bebe água suja, só que está fervida. E nós vamos lembrar disso tudo. Né? Os espíritos vão nos ajudar. Então o ideal é aproveitar a encarnação para evoluir com ela. Que é para isso, é para chegarmos à perfeição. Questão 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior ou outro onde eles já viveram? Sim. Depende de sua missão e do objetivo. Então nós podemos sim nascer num outro mundo para ajudar lá. Podemos. Lá nós seremos os missionários. Mas também nós podemos nascer no outro mundo por compatibilidade. Já que nós somos malvadinhos, né? Somos rancorosinhos, somos assim, pessoas com ranço. Nós poderemos nascer em mundos inferiores, aonde tem muito ranço. Mas como a gente quer nascer num lugar melhor, vamos começar a amar, gente. A receita é de Jesus, não é da Josiane. Questão 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo em que ele vai habitar? Uma pergunta, né? Jesus, eu quero nascer no mundo lá. As pessoas falam assim, eu quero nascer em Paris. Né? Hoje, se eu for nascer, eu quero nascer no Brasil. O Brasil tem uma egrégora espiritual fantástica. Nós temos nossos probleminhas aqui? Temos. Mas não chega nem perto do que se passa em outros países. O Brasil tem uma esfera espiritual maravilhosa. Né? Ai, eu quero nascer em Paris. Ai, eu quero nascer aqui no sul, em Pissarras diferentes. Por quê? Mas eu querer. Mas será que eu vou ter merecimento para isso? Vamos puxar a ficha corrida da Josiane e vamos dizer, filha, desculpa, mas... olha, eu vou te mandar. Olha, sério, Senhor, eu vou te mandar lá para um país assim, que faça isso, que faça aquilo, vou te mandar. Tá bom aqui, tu não aprendeu o suficiente, né? Então, nós podemos pedir, podemos, mas não necessariamente vamos ganhar, né?
Questão 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Ou seja, é um espírito que não encarnou ainda, né? Ele está perguntando aqui. O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Então, quando a gente sai do estágio animal e vai para o estágio hominal, para ser humano, nós estaremos no estágio de infância espiritual. Então, nós precisaremos de espíritos que também estão nesse estágio, só que um pouquinho mais elevado para cuidar da gente. Então, é natural que nasçamos em locais, aqui eu acho que o planeta Terra talvez não tenha ainda tão primitivos assim, mas o espírito precisa dessas primeiras encarnações assim, sendo muito, então não dá para nascer num centro urbano, um espírito que nunca reencarnou, nunca nasceu na Terra ou num planeta assim. Ele precisa nascer num meio propício para o desenvolvimento dele. É isso que eles estão dizendo aqui. Questão 93. Pode um homem na sua nova existência descer mais baixo do que o atual? Tipo assim, dá para descer mais? Com relação à posição social? Sim. Com relação do espírito, não. O espírito só progride. Ele não regride. Ele pode estacionar. Mas ele não vai regredir espiritualmente. Então, hoje, o estágio em que estamos, a tendência é melhorar. Passar um degrauzinho acima, subir um pouquinho, mas nós não vamos regredir espiritualmente. Aí ele está falando que socialmente sim, você pode nascer, ficar miserável, ou nascer miserável, ou ficar milionário, ou nascer milionário. Na posição social sim, mas na espiritual não. Na questão 202, quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Olha que pergunta, né? O Kardec sendo muito prático, né? Isso pouco importa. O que guia na escolha são as provas de que haja de passar. O Chico pediu para ela ser mulher porque ele queria a experiência de ser mãe. E ele nasceu mulher no século anterior. Para ter essa experiência, e por isso ele sentia tanto a questão das mães que o buscavam para receber mensagem dos seus filhos. Então não importa assim, vai narrar uma mulher, não, é o que é a prova que você precisa. E os espíritos dizem mais. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não tem sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso o ansejo de ganharem experiências. Aquele que só como homem se encarnasse, só saberia o que sabem os homens. É verdade. Os homens não sabem o que é uma cólica menstrual. Eles supõem, mas não sabem. As mulheres não sabem o que é bater os testículos. Porque a gente supõe que vemos sofrendo, mas a gente não sabe o que é. E os espíritos estão dizendo que você precisa das provas. Para você saber tudo o que o outro passa e o que o outro passou. Você precisa das provas. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Porque muito se fala isso, né? Temos umas páginas no Instagram de comediantes espíritas e eles costumam brincar com a questão, não, eu não quero reencarnar, nada de reencarnar, o espírito fugindo, né? Porque reencarnar dá trabalho, mas é muito importante para o espírito. Quando estamos lá, nós pedimos para reencarnar. Por favor, deixa eu reencarnar na Terra, eu tenho tanta coisa para pagar, para corrigir. Pedimos. E muitas vezes conseguimos escolher os pais. Não podemos colocar isso como regra geral, mas sim. E a resposta? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Então, se eu quero muito reencarnar, eu posso apressar isso. Pode igualmente distanciá-lo, recusando-se diante de uma prova. Vou ter que passar por isso de novo. Não, deixa para ano que vem. Ano que vem, né? Precisa ir, o tempo está passando, tem que ser mãe de fulano lá, tem que ser pai de fulano. Mas
é muito difícil, fulano é muito chato, a gente já não se deu bem na outra encarnação, não, deixa pro ano que vem, eu tenho umas coisas para fazer aqui no mundo espiritual. Então, assim, os espíritos podem, mas está perdendo tempo. Vocês pensam que a gente é muito diferente do que está aqui? A mesma pessoa, só que lá nós somos sem corpo físico. Mas nós somos os mesmos que muitas vezes atrasam o próprio progresso espiritual. Então nós podemos, mas não devemos fazer isso. Que consequência tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá que recomeçar. Então, assim, aqui essa questão, ela está logo após o aborto voluntário. Quer dizer, involuntário, que é o que acontece com muitas mulheres, né? Ela acaba grávida e acaba interrompendo a gravidez. Aqui essa questão, porque ele não está falando do aborto provocado, está falando do aborto que acontece naturalmente. Então, assim, aquela existência está nula, mas ele vai ter que recomeçar. Vai ter que ir atrás de novo do pai e da mãe, do dia certo, de tudo certo, por quê? Deu um probleminha ali naquela. Então, aquela existência foi interrompida. Pode se perder quanto tempo? 10 anos, 5 anos? Não saber. Então, é uma experiência unificada. Questão 985. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Assim, senhora, assim, o senhor podia me mandar para um mundo mais evoluído, onde eu tenho uns carrinhos melhores, vai ser melhor? Pedir, né? O bobo não é quem pede, o bobo é quem dá, né? É a consequência da sua depuração. Porquanto, à medida que vão se depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos. Cada vez mais perfeitos. E a gente precisa entender uma coisa também. A reencarnação ela é necessária para muitos aspectos. Mas vamos fazer uma conta aqui. A média de vida do brasileiro era 75, com o Covid baixou para 72. Então, vou fazer uma conta, né? Eu estou com 51, então eu tenho mais 20 anos. Né? Cada um faz a sua conta aí. Quem está na sua conta não tem problema, né? Então, eu tenho 20 anos, né? Para me tornar uma pessoa melhor. E eu tenho que aproveitar, média, né, gente? Tenho que aproveitar cada momento dessa encarnação. O Divaldo diz assim, gente, eu amo viver e fazer o bem, porque quanto mais bem eu fizer aqui, menos eu levo de dívida para lá. Quanto mais corações eu ajudar aqui, melhor para mim. Quanto mais eu me tornar uma pessoa melhor, melhor para mim. A encarnação é uma dádiva preciosa que nós precisamos valorizar a cada momento. Então, a necessidade da encarnação é para o progresso. Não é para bonito, é para o progresso. E a gente começa a lembrar do livro Memórias de um Suicida, onde o espírito pede para nascer com sérios problemas porque ele destruiu a sua mente. Um jovem, ele descobriu que tinha câncer na garganta e não aguentou a pressão e se matou. Lá no plano espiritual, depois de muito tempo, o livro é grosso, assim, leio, que é muito legal. Depois de um tempo lá naquele plano, né, ele foi resgatado e estava num processo, olha o trabalhão que dá para os espíritos, um erro. E aí ele estava lá num um grupo de conversa, aí cada um foi falando, pois é, eu me matei por causa disso, eu me matei, cada um com aquele problema, né? Daí ele disse, eu não podia suportar um câncer na garganta, né? Como ele já estava pronto para relembrar seu passado, porque você só lembra do passado quando você está pronto para encarar ele frente a frente, senão não adianta nada aquela informação. E aí ele se vê diante de ele caçava pessoas, né? Escravizava pessoas. E aí ele escravizou lá, acorrentou todo mundo. Aí tinha uma jovenzinha ali de 14 anos, ele achou ela bonitinha, arrastou a jovenzinha
fez o que queria com a jovenzinha, a menina volta de lá chorando. E ela se agarra do pai, que estava acorrentado no chão, chorando. E ele só olha com aquele olhar de reprovação para o monstro, né? Que judiou da filha dele. Indignado com aquele olhar que o atingiu nos seus brios, ele manda esquentar um ferro em brasa e coloca na boca do prisioneiro. Né? Obviamente, ele morreu de fome, que não conseguia mais se alimentar, aquele ferimento desencarnou. Muito bem. Tempos depois, passam-se anos, sofrimentos, umbral, lá. Ele pede, eu quero cuidar dos dois. Fora os outros filhos, né? Eu quero ser pai dos dois. Aí ele pede, né? E aí ele vem, e eu quero um câncer na garganta, eu quero uma coisa na garganta para passar o que ele passou. Né? E aí? E aí ele pede isso, só que daí ele não suporta a prova. E resolve acabar com a vida. E agora de novo ele deixou os dois. Né? E ainda tem o problema do suicídio. Então ele não passou pelo câncer, não resgatou com os dois, e ainda por cima deu um tiro na cabeça. Quem vai aceitar esse jovem que agora tem que nascer com sérios problemas mentais, mais o câncer programado? Quem que vai aceitar ele? A justiça divina vai dar um jeito, mas alguém pode aceitá-lo por amor. Eu preciso desse resgate, eu preciso resgatar essa criança. Eu preciso resgatar porque eu fiz muito erro, me ajuda, me deixa cuidar de uma criança com problemas. Me deixa cuidar. Então a reencarnação serve para vários processos de crescimento. Livro Ação e Reação, Aulus. Corre, faz tudo, vai, sabe assim? Aqui na casa espírita não tem gente que faz assim de tudo um pouco? Corre ali, vai lá, faz aqui, faz café, faz clube, faz não sei o quê. E tem quem chega cedo e limpa a casa, está todo mundo trabalhando. E o Aulus está lá. O André Luiz, curioso, fala assim, esse moço está aqui ainda, esse moço é tão bom, um menino bom desse, né? Pergunta para ele, André. Vai lá, para ele. Pô, por que tu não está numa esfera superior? A gente vê que você tem uma luminosidade dele. E aí, André? Era para eu, assim, na minha última existência, era para eu herdar tudo do meu pai, mas meu pai resolveu casar. Daí, metade das coisas do meu pai, né? Ficou para mulher nova dele. Quando a minha mãe morreu, eu herdei só a parte dela. Aí, eu achei que eu devia abreviar a vida dessa moça, né? Aí eu ficava com as coisas dela. E assim eu fiz. E eu levei ela à loucura. E ela se suicidou. E o meu pai morreu de depressão quando ela morreu. E aí, quando eu desencarnei, eu sofri tudo. Eu herdei tudo, né? Na época lá, curti a vida como um milionário. Mas, no plano espiritual, eu vi que a coisa não era bem aquilo. E eu tenho que resgatar esse erro. Então, eu já encontrei minha mãe aceita ser filho dela de novo. Meu pai me perdoou, fui lá buscar meu pai, consegui resgatar meu pai me perdoou e aceita ser meu pai de novo. Mas eu preciso encontrar ela, André. E eu não encontro ela e fazia 20 anos que estava procurando ela no plano espiritual. Eu não encontro ela. Olha só o que a gente pode fazer. Então ele não consegue subir porque ele precisa reencarnar com eles para subir. E a gente não dá importância para a encarnação. Fica com picuinha, com ranço. Não dá. O livro, aqui, ó, só para a gente encerrar com o Chico, né? Porque o Chico é maravilhoso para encerrar com o Chico, né? Tinha uma trabalhadora lá no Chico, que fazia de tudo lá na casa da prece, e um dia a moça parou de ir, o Chico sentiu falta dela, falou, cadê a moça? Né? O nome dela aqui, não anotei. Chico. Ela precisou tomar um remédio tal de cibalena, eu não tive esse remédio.
E ela tem alergia, se Malena. Detetor de idade. Detetor de idade. E ela ficou toda coberta de feridas. Ai, o Chico, eu vou lá na casa dela. O Chico foi lá. Ai, Chico, que bom, nada adiantava, sabe? Ela já estava de cama dias, com dores e tal, né? Aí o Chico, não, vamos passe, né? Com aquela bondade toda do Chico, né? E passe na moça. E levava água frutificada. E a moça foi melhorando, né? Naquela época não tinha muitas medicações, a moça foi melhorando. Até que o Chico parou de ir e disse, tu já tá boa para ir para casa, né? Mas ficou umas manchinhas assim, né? Umas manchinhas na pele, assim. Aí ela disse assim, Chico, sabe que tem essas manchinhas aqui, podia me dar mais uns passos para sair essas manchinhas, né? Nunca tá bom, né, gente? A gente nunca tá feliz, né? Então, minha irmã, é o seguinte, os espíritos estão dizendo aqui que essas manchinhas aí é para tu lembrar. Lembrar, Chico? Pois é, numa outra existência, você condenou pessoas, só que você fazia as pessoas irem lá para o Vale dos Leprosos, pessoas saudáveis. Você jogava elas lá no Vale dos Leprosos para elas pegar a doença. Então, você provocou muita dor. E agora, você trabalhando bem, está resgatando, só que agora chegou a hora de pagar um pouquinho e sentir o que o outro sentiu. Então, essas manchinhas aí, é só para você lembrar. Então, a reencarnação proporciona isso também. A reencarnação proporciona resgate, aprendizado e crescimento. Muito bem. Assim seja. Você faz a prece? Regressão, né? Então vamos agora passar a parte final do nosso trabalho. Depois tem o passe. Elevemos o nosso pensamento a Jesus. Vamos mentalizar Jesus no alto do monte, pregando o seu sermão de amor, de paz e de luz. Aquele espírito grandioso falava de evolução, ele falava de bem-aventuranças, ele falava de felicidade. Aquele espírito grandioso vivia o amor e exemplificava o amor. E Jesus fala e raios de luzes vão saindo, e esses raios de luzes vão atingindo a todos nós, e vão adentrando o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, e vai iluminando todo o nosso ser, nos tornando mais firmes, mais fortes, mais convictos de que Ele existe. E nesse momento em que estamos bem, estamos fortes, vamos nos lembrar de alguém. Alguém que gostaríamos que estivesse aqui conosco, sentindo o que estamos sentindo. Vamos até ela. Vamos abraçá-la no fundo do coração. Vamos dizer, eu te amo. Eu vim para trazer um pouco de energia para ti. O que eu tenho estou te dando. Eu desejo a tua melhora, a tua cura, a tua renovação. Esse momento difícil vai passar. Ele é necessário para o teu aperfeiçoamento. Confia mais, ore mais, busque mais pelas coisas do Pai. Muitos te amam. Tu não estás só. E vamos retornar Casa Espírita, ao Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier. Esta casa de paz e luz que nos ampara e nos dirige nos caminhos de Jesus. Que assim seja.